Gente, boa tarde. Nós estamos aqui para a gente iniciar mais um sábado, né, de reunião nossa, para a gente poder abordar uma temática e que nós temos já programado durante todo o ano qual que é essa temática que a gente utiliza, né? Nós seguimos basicamente 3 programas de recuperação. As pessoas que já estão há mais tempo, aqueles que já estão nos assistindo desde as primeiras palestras, sabem que nós temos 3 referências teóricas que nós utilizamos de programas que são programas universais, voltados para a ajuda às pessoas que estão em sofrimento por causa de álcool e droga ou seus familiares, né, que é os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente e a Pastoral da Sobriedade, sendo que a Pastoral compreendendo como uma grande secretaria que ajuda num trabalho ecumênico para que nós possamos compreender o que tem a ver a questão da espiritualidade e o que é o compromisso, a responsabilidade das igrejas frente a este fenômeno que é da dependência química, que é esse uso de álcool e de droga que trazem problemas para as pessoas, não só aquelas que utilizam, mas para o meio familiar. Então o objetivo é esse. Esses programas, o Alcoólicos Anônimos, tem desde o começo do século passado, então já tem quase 100 anos, né, que está sendo instituído. Inclusive na minha maneira de entender, é a demonstração, é uma organização que mais caracteriza o que hoje as pessoas tentam definir como rede, né, o conceito de rede. Se a gente mergulhar para a gente entender o que são os Alcoólicos Anônimos, no mundo inteiro, com o volume de pessoas vinculadas e o modo de organização, nós vamos ver exatamente a efetivação daquilo que se objetiva como um trabalho de rede, e aí no esforço, né, intersetorial, no esforço de vinculação de outras entidades, como nós temos nas organizações sociais hoje, né, dentro da nossa organização do município, né, da nossa cidade, da tentativa de nós oferecermos condição de saúde e de assistência para a população. Então é muito interessante, vale a pena mergulhar. Nós, cada sábado, nós fazemos foco num destes programas. Todo primeiro sábado no Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, segundo sábado no Amor Exigente, terceiro sábado na Pastoral da Sobriedade, e o quarto sábado a gente faz o que carinhosamente a gente chama de salada de frutas, que é exatamente uma reflexão sobre o que tem de semelhante, de diferente, em cada um dos princípios apresentados no primeiro, segundo e terceiro sábado. Nós estamos no segundo sábado do mês de outubro, que é o 10º mês, e a proposição do 10º princípio de amor exigente, que é a proposição do sábado de hoje, é a cooperação. E eu acho que para a gente definir de uma maneira muito simples, a cooperação é um grupo de pessoas que age por um objetivo comum para o bem de todos. É um grupo de pessoas que age em comum para que exista o bem de todas essas pessoas. E já há muito tempo que nós estamos querendo trazer aqui para a gente poder aproximar ainda mais, para que a gente possa, diria que firmar uma parceria de maneira mais efetiva com uma turma que eu conheci através, inclusive, de pessoas que frequentavam aqui a nossa comunidade e que falavam de um tal de banho que existia lá na PPL, lá na Pedreira Padre Lopes. E me inculcava profundamente que o pessoal falava desse banho que existia lá, e todo mundo me falava que o negócio era o banho uma vez por mês. Eu falei assim, gente, mas não é possível um negócio desse. Como é que uma pessoa tem coragem de montar um serviço para ajudar as pessoas, para oferecer banho uma vez por mês, porque o camarada está em condição precária, né? Está lá vivendo na rua. Eu falei, que coisa, esse mundo tem gente espertalhão, né? Só que coisa, entende? E aí, lógico, eu sempre sou muito inquieto e eu não me atrevo aos preconceitos. Eu faço meus delírios, porque isso é um delírio, né? Eu falo assim, pô, se alguém está fazendo uma situação dessa, tem algum sentido de existir nisso.
E eu comecei a aprofundar para tentar entender um pouquinho mais o que era isso. E aí eu conheci várias outras pessoas, amigas de meus filhos, que eram amigas e que estavam falando da existência deste projeto, e que eram pessoas que iam lá para ajudar na época, né, no dia que no mês estava agendado para ter este banho. E aí eu comecei a entender que era um grupo de pessoas com muitos outros voluntários existentes, que era um grupo muito grande mesmo, e de pessoas que cada um tinha uma função, cada um tinha uma responsabilidade ali. Então, se nós formos, né, pensar no que a gente estava falando em termos de cooperação, que é um tanto de pessoas juntas, né? Agora, pessoas juntas não quer dizer que isso por si só já está falando de cooperação. Hotel mesmo, está cheio de gente lá, né? Assim, mas as pessoas, elas estão cooperando entre si? De forma alguma, às vezes nem cumprimentam, às vezes passam um pelo outro, nem sabem o que é, né? Assim, para a gente compreender a cooperação, é este grupo de pessoas que elas estão com alguma coisa em comum. A gente pensa, por exemplo, né, fazendo uma metáfora do hotel e de uma residência. A residência, nós acreditamos, é um lugar de cooperação. Para ser um lugar de cooperação, são pessoas que não estão só vivendo junto como se estivesse no hotel. Não são pessoas onde as pessoas são estranhas umas às outras e que as pessoas não têm ali distribuição de responsabilidades. Se são pessoas que estão juntas na distribuição de responsabilidades, porque elas almejam este bem comum, que é a satisfação comum das pessoas que estão ali, então nós estamos falando de cooperação. Infelizmente, né, essa é uma lógica que esse programa traz para a gente, que um dos graves problemas que nós podemos identificar nas famílias de hoje é a perda do princípio de cooperação dentro do ambiente familiar. E que isto existe, muitas vezes, por um defeito que vem de geração em geração, que a gente resume muito naquela tal da figura da Amélia. A Amélia é aquela que tem que fazer a comida, que tem que limpar a casa, que tem que lavar as roupas, que tem que passar tudo, que tem que deixar tudo pronto, porque fica um lá trabalhando que nem um burro e os outros todos só usufruindo daquele espaço. Não existe a distribuição de tarefas e de responsabilidades dentro do ambiente. E o que isso tem a ver com a questão da dependência química? O que isso tem a ver com as pessoas largarem as suas casas e irem para morar na rua? Que loucura que é essa? A turma que você recebe lá no banho, o Dai, são essas pessoas que a maioria delas tinham um ambiente familiar. E na maioria delas, elas viviam dentro de um ambiente familiar onde elas recebiam as coisas sem o menor esforço. E dentro do propósito do Amor Exigente, dentro deste programa, traz exatamente a esta reflexão. Como que eu vou saber o valor da pele se eu nunca cuidei da minha roupa? Como? Como que eu vou saber o valor da comida se eu sequer nunca contribuí com a comida da casa? Dentro do processo da estrutura familiar hoje, inclusive, tem aquele provedor, que aí já é o outro, né? Porque aquela é a Amélia, né? O outro já é o caixa automático, entende? Tem que pegar algum dinheirinho ali, entende? Esse é o provedor que banca as coisas, que compra as coisas todas, que enche a despensa. Quando existe ali o crescimento das pessoas na família, os filhos, e aí a pessoa já tem ali a condição de ganhar algum dinheiro, aquele dinheiro é extra, ele é para o lazer, ele não é para ajudar na pagar a conta de água, não é para ajudar a pagar a conta de luz, não é para ajudar a pagar as despesas da casa, da comida, não é? Parece que é um benefício herdado dentro dessa organização social que hoje nós temos, e vem esse legado, né, passando aí de geração em geração, onde ainda hoje nós temos isso de maneira muito frequente. E aí, se o meu dinheiro é para eu gastar com o lazer, é para eu comprar tudo que está pronto, onde está pronto.
Se eu não tenho a formação de princípios, que são princípios que ocorrem exatamente pela vinculação, na responsabilidade da distribuição de tarefa, no fazer, na operação, cooperar, é na operação, é na realização, é como é que está o movimento daquela casa ali. Tem aquele de perna para o ar assistindo televisão e aquela outra lá que está limpando, lavando e pegando tudo. Então, é a ideia que existe dentro do programa. Nós não poderíamos generalizar. Todo mundo que passou por isso vai virar um dependente químico. Deixa eu ver, espera lá. Mas uma pessoa que encontra o abuso da bebida, o abuso de alguma outra substância psicoativa e vive sobre uma condição, que é esta condição, vamos chamar de mordomia, né? De todas as coisas a tempo e a hora para sua satisfação, sem se preocupar com nenhuma responsabilidade. Esta pessoa que tem este processo de adoecimento, ele vai se valer disto. Ele vai se valer disto. E aí nós precisamos de ver esta condição diante de uma pessoa que tem uma propensão, ou ninguém sabe dizer por que dentro de uma família, as pessoas todas sendo educadas na mesma condição, algum vai e torna-se um dependente químico e outro não. Onde que está o princípio ali? O que existe de diferencial que faz com que aquela pessoa ali se torne? A ciência não tem conhecimento disso não. Ninguém pode afirmar categoricamente que existe isso. Mas o que eu estou dizendo é que essa estrutura familiar, que é uma estrutura que dá a mordomia para a pessoa, aquele que está vinculado ao uso de drogas e que ascendeu para uma dependência, ele adquiriu ali um transtorno mental e comportamental decorrente do uso da substância psicoativa. Esta pessoa, ele jamais conseguirá se recuperar se ele vive dentro de um ambiente onde ele não tem responsabilidade, onde ele não tem tarefa assumida, onde ele não tem um compromisso e aonde esses valores e princípios, como o valor do alimento, o valor de você ter o aconchego, né? Você ter a proteção de você não precisar passar frio, porque esses são valores que estão subliminares ao valor da residência, da casa, do estar junto. Em termos bem simples, né? O valor de família é valor de aconchego e não de cooperação. E dentro do programa o que existe nós precisamos de rever isto, porque o fundamento da família se dá na cooperação e não no aconchego. Então esta que é a proposição que vem. E esta cooperação se dá exatamente na formação que a pessoa tem, para que ela possa então vincular-se à organização social. Quando você vai a um ambiente de trabalho, quando você vai a uma comunidade, quando você vai a um coletivo, quando você inicia uma missão, quando você vai fazer uma vinculação de parceria com as pessoas, se você não tem incorporado este valor de cooperação, você vai ser uma pessoa que vai dificultar o processo. Vamos dizer assim também de uma maneira bastante simples, que é facinho de ser equacionado. Eu gosto muito dessa metáfora porque ela é boba, simples e ilustra muito bem. Sozinho, hoje, eu não consigo carregar um saco de cimento e levar, subindo a rampa lá para fora, andando aqui 50 metros. Sozinho eu não dou conta. Levantar ele daqui, acho que eu ainda dou conta, mas mesmo assim, estou meio desconfiado disso, tem que fazer essa experiência, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que não conseguem carregar esse saco e levar lá, andando 50 metros, subindo uma rampa. Agora, eu tenho certeza absoluta que se for qualquer 4 pessoas que está aqui dentro desse auditório, qualquer 4 pessoas, nós conseguimos isso. Agora, vamos supor que a gente está subindo a rampa e tem um que resolve não fazer força, resolve não pegar e larga a pontinha, o outro resolve, larga a pontinha. Acabou a cooperação, acabou a possibilidade de realização e de alcançar aquilo que seria, dentro dessa metáfora, o nosso bem comum, que é cumprir com um objetivo que foi combinado entre a gente, né? Então, o que nós queremos? E quando a gente organiza serviços, que são serviços para ajudar as pessoas que estão em graves vulnerabilidades,
aí, mais do que nunca, nós precisamos deste princípio, deste sentimento, deste valor, dessa virtude da cooperação. E como eu estava falando, uma das ideias primeiras é uma vontade de muito tempo de aproximar desta pessoa que cuidava deste programa, que cuida deste programa, que é esse programa que eu brinquei aqui, que eu falei que é só dar um banho uma vez por mês, e que quando eu busquei aprofundar nisto, eu compreendi, e eu vou aqui abusar de uma pessoa que inclusive está conosco aqui, eu agradeço profundamente pelos ensinamentos todos que trazem a gente, que foi uma expressão que eu ouvi desta pessoa, quando estava vivendo na rua, na proximidade lá da Pedreira Padre Lopes, e que estava se colocando como mais um morador da chamada Cracolândia, né? Onde a pessoa fica ali um dia e 2 dias, não toma banho, e não tem nada, e fica ali naquelas correrias, e o objetivo da pessoa é só imediatamente conseguir alguma pedra, algum outro tipo de droga ali que tem ali, para poder satisfazer, ou uma bebida, um negócio qualquer, ou seja, é você viver em função de atender a uma compulsão existente, que é para você fazer o uso da droga, e nada importa ao redor, nenhuma pessoa, nenhum valor importa, até a dignidade se foi. E aí eu escutei dessa pessoa, falou assim, quando eu tive a oportunidade de ir neste projeto, e quando eu tomei um banho, e eu me vi limpo, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, o que eu estou fazendo comigo? Para que eu estou vivendo isto? Eu não sou isto. E ao invés de voltar para o passeio, esta pessoa andou num sentido diferente e buscou a recuperação. E eu acredito, e essa casa está montada por isso, e todo mundo que vive aqui sabe disso. Ela não foi montada para segregar as pessoas, para criar proteção sobre os medrosos. Não foi feita para isso. Esta casa foi criada para que as pessoas assumam o seu compromisso, não só diante do seu adoecimento, mas também diante da sua recuperação. É para isso que ela foi criada. Então é por isso que aqui, Dai, eu me identifico muito com o seu trabalho, porque é muito comum as pessoas entrarem aqui e dizerem assim, eu posso tomar um banho? Na hora que elas falam isso, eu lembro de você. Eu lembro de você, eu falei assim, pode tomar um banho sim, porque são projetos como o seu, que cria a atualização num dia, mas que estabelece essa rede com as funções que você mesmo vai descrever para a gente, com as habilidades, com as pessoas, com as características dela. É como eu brinquei aqui, né? Falei, mas o que eu vou falar? Você se preocupa não, você vai só mostrar seu coração sem vergonha para ninguém, entende? Né? Fala do seu coração e fala pelo coração, que é só isso, porque foi isso que estruturou essa obra, é isso que tem estruturado o histórico de uma pessoa tão jovem e que tem uma entrega de vida tão profunda para ajudar as pessoas. E é por isso que eu convidei a Dai para estar aqui, para que ela fale quem que é ela, é a vontade de conhecer, né? Onde que nessa formação e nessa base, nesse meio, né? Nesse vínculo de família, tem esse despertar para o outro, de maneira tão forte, tão profunda e tão responsável. E aí, como é que veio surgindo e como que se formou este projeto hoje que ajuda tantas pessoas e mais até? O que inspira tão fortemente para este sentimento de não é só a cooperação para a ajuda imediata daquele que sofre, não é só a cooperação pelo entendimento de que sozinho a gente não levanta o saco de cimento e não carrega, e é preciso ter um grupo e pessoas para que a gente possa fazer e efetivar aquilo que é o desejo nosso. O meu desejo, que é, né, numa visão individual, só se realiza se tiver um outro que esteja comigo. E, além disto, a preocupação também existente para que as entidades, as organizações, os movimentos, os coletivos existentes conversem entre si, dialoguem, se organizem politicamente, que eles possam se colocar de maneira fortalecida dentro desse propósito de cooperação, porque ao final todos nós queremos a mesma coisa,
Nós queremos sim um Estado organizado, onde as pessoas não precisem ter fome, não precisem ter frio, não precisem estar desesperadas com a ausência de um sentido na sua existência, entregues a questões como essa, a bebida, a droga e muitas outras entregas que são feitas. É muito triste quando a pessoa desiste da sua própria vida, né? Para si, e mais do que isso, essa loucura que existe, né, de ir frequentar outros mundos, outros continentes, né, e ambientes que realmente nos impactam profundamente por causa da carência e da necessidade que salta à nossa frente, né, e que talvez espelhe um pouquinho disto. Tem alguma coisa que foge à nossa capacidade de fazer algo, por mais que exista toda uma vontade, um desejo enorme de que nós possamos fazer o bem, mas foge a gente uma condição, tamanha é a necessidade e a carência existente. Mas, às vezes, se eu der a oportunidade da pessoa se limpar, literalmente, de tirar a sujeira do corpo, isto é suficiente para a pessoa poder fazer uma associação que vai muito além. A minha vida não é viver numa sujeira, eu quero viver limpo. E como eu escuto esta pessoa que eu estou falando dizer, eu estou limpo, tenho orgulho, eu gosto disso, né? Porque é isso mesmo. É lógico que aí vem o lapidar, né? Vem a busca da vivência neste programa, que são os programas de ajuda, que trazem muitos outros conceitos, que trazem muitas outras ideias, para que a gente possa tornando-se cada vez melhor no dia a dia, e para que a gente entenda que a gente ser limpo é muito mais do que ter o corpo limpo, é muito mais do que não usar uma substância que altera a consciência. Ser limpo é você se sujar para ajudar o outro, entende? Tome a palavra, Dai. Começando por quem é você. Primeiramente, antes de me apresentar, eu queria falar que eu sou sua fã. E já saio daqui com uma bagagem bem maior do que eu entrei aqui. Só com esses 15 minutinhos de fala. De verdade. Que era para ser 5, hein? Não, mas de verdade. Você é um cara incrível, Ronaldo. Eu sou a Dai. Eu tenho 29 anos. Sou solteira. Até domingo que vem que eu caso. Oh. E é um prazer muito grande estar aqui nessa casa. Como eu falei para o Ronaldo, logo quando eu me embarquei nessa loucura de dependência química, eu logo comecei a pesquisar sobre comunidades terapêuticas. E uma das primeiras que eu conheci foi a dele. Mas passou algum tempo para eu vir e ter o prazer de conhecer. Vamos lá, né? Eu tô um pouquinho nervosa. eu vou te ajudando. Você vai me ajudando. Lembrando. Deixa eu falar como que eu entrei nesse mundo do social, né? Lá em casa, sou eu e meu pai, e nós somos 4 irmãs. E desde muito pequena, a gente se envolve com vários projetos sociais. Então, meu pai, ele faz aniversário dia 24 de dezembro. E para ele sempre foi um prazer comemorar o aniversário dele em algum lugar debaixo de um viaduto, servindo comida para as pessoas carentes, enfim. Então, desde muito nova, eu carrego comigo essa necessidade de estar ajudando o próximo, de estar fazendo algum trabalho social. Então, eu cresci, passei a minha infância e a minha adolescência fazendo essas ações, né? Num lado cooperativo, mas um pouco obrigação também, que ele arrastava a gente junto com ele. Que ótimo. Mas isso foi muito bom, porque isso foi plantando uma sementinha desde muito jovem, né? Em 2016, outubro de 2016, eu tive o prazer de conhecer a Pedreira Padre Lopes através de um grande amigo meu, Thiago Guedes, que ele é um pastor da Igreja Batista Lagoinha, uma que fica bem dentro da Pedreira Padre Lopes. E aí ele postou no Facebook dele falando sobre um banho solidário. Ele ouviu falar sobre um banho em Recife, e aí ele postou lá com a ideia de fazer esse banho lá na Pedreira, e eu nunca tinha ido na Pedreira até então. Eu falei, Thiago, eu quero ir, quero conhecer essa ideia aí. E aí quando eu cheguei lá, na verdade ele não tinha uma ideia formada, ele falou, não, eu vi sobre o banho solidário em Recife, quero trazer para cá e vamos dar banho nos moradores de rua aqui. E isso foi em outubro
por coincidência, de 2016. E aí eu comecei a conhecer o que era pedreira. Até então nunca tinha ido lá. Lembro que a primeira vez que eu fui eu e uma prima minha, nós fomos à tarde, eu parei meu carro lá embaixo, na Bonifácio, com medo de subir. E aí fui, na cara e na coragem, e chegou lá, ele falou, vamos pensar em algum projeto voltado para os moradores de rua. E aí com o tempo comecei a ir, fui um dia, fui outro dia, e aí quando eu me vi, eu estava indo lá todos os dias, para conhecer o que era aqueles moradores de rua, né? E aí com um pouco de convivência com eles, eu descobri que eram moradores de rua, porém eram usuários de crack que se tornaram moradores de rua. E só um parênteses aqui, eu não tenho, graças a Deus, ninguém da minha família que é usuário de droga, de álcool. Então era um mundo novo para mim. Eu não fazia ideia do que era dependência química, eu não fazia ideia do que era o crack. Para mim o crack cheirava, nem fumava. E aí eu embarquei naquele mundo completamente diferente do meu, né? E aí comecei a rabiscar, escrever o projeto e falei, não, então peraí, vamos criar um projeto então voltado para usuários de crack, não moradores de rua, né? E o primeiro banho foi aquela coisa meio esquisita, porque eu não estava num mundo que não era meu. O Tiago, apesar de fazer parte daquilo ali, ele não tinha muita noção do que eram os usuários de crack. E aí teve essa parte da cooperação que você falou, né? Que representa muito bem o que é o banho hoje. O banho só é o que é hoje por conta do coletivo. É um projeto, apesar de eu ter escrevido ele, é um projeto que é construído com a equipe, né? Nós somos um grupo de lideranças, acho que um pouco mais de 10 pessoas, cada um no seu setor. Eu vou falar um pouquinho do que é o banho, né? Vai ficar mais fácil. O Banho Solidário, ele é um projeto 100% voltado para usuários de crack ali daquela região. E funciona mais ou menos assim. Nós temos vários grupos e vários setores. Cada grupo tem um responsável. Então a gente tem o grupo de abordagem, que é um grupo que vai para a rua convidando os usuários ali daquela região para tomar um banho, tomar um café. E aí a partir daí, quando os usuários chegam até a gente usa um galpão, era um antigo albergue da prefeitura, que hoje é de um empresário. Quando ele chega até o galpão, tem um outro setor, que é o setor de atendimento, que são pessoas da área da psicologia, assistente social, que começa o segundo relacionamento com cada usuário na sua individualidade, né? Então as meninas conversam com ele para saber como a gente pode ajudar, porque na verdade, apesar do nome ser Banho Solidário, a última coisa que eu quero estar ali é dar banho. A gente entende a importância da higienização, mas a gente quer criar relacionamento para que o cara tenha aquele estar de sair dali, né? E aí tem o grupo de atendimentos que as meninas começam a conversar. Você está aqui há quanto tempo? Como eu posso te ajudar? A gente tem uma vaga social para te ofertar. Eu posso te mandar de volta para a sua cidade, para o seu estado. Como eu posso te ajudar? E a partir dali, dessas meninas, a gente cria uma identificação que é uma pulseirinha. Então, a partir da pulseirinha, o outro grupo, que é o grupo de apoio, já vai saber como a gente vai ajudar cada usuário. Se a gente vai só dar o banho e ele participar da ação como um todo, ou se ele vai voltar para a sua cidade ou para o seu estado, estabelecendo o contato juntamente com as assistentes sociais, ou se ele quer a vaga da comunidade terapêutica. Então, tudo é identificado com a pulseirinha. E a partir dali tem o terceiro setor, que é o setor de apoio, que fica responsável para identificar essas pulseirinhas e aí permanecer, né, dar sequência a esse relacionamento que foi criado lá no primeiro grupo da abordagem. A partir daí tem outros setores, que é o setor do bazar, né, o setor do banheiro, que é o banho feminino, o banho masculino. Tem o setor do corte de cabelo, que é o setor também juntamente com as meninas do Cantinho da Beleza, e tem outros setores específicos para dar um pouco mais de dignidade àquelas pessoas, né? Uma coisa interessante que você falou aí, muitos usuários que chegam ali, normalmente muitos moram ali e estão sem tomar banho já há muito tempo, né? E aí a conversa por igual é diferente. A gente percebe que quando ele chega do jeito que ele tá na rua e veio conversar com a gente, ele nem conversa olhando no seu rosto. Ou então ele conversa com um pouco mais de agressividade. Quando ele toma o banho, tudo muda. Parece que ele está lidando com você de igual para igual. Então a gente já sente a diferença a partir dali, né? Você já olha no olho, né? Já olha no olho. Então, resumidamente,
o projeto é isso, né? E aí tem o outro processo, que é o processo depois. O cara resolveu voltar para casa, resolveu ir para a comunidade terapêutica, e aí? Aí é que vem o trabalho, né? E aí que vem chega um próximo mês com outro banho, ainda não conseguiu atender. Não conseguiu resolver, né? Uma coisa interessante, Ronaldo, acho que por não ser da área, né, de não entender muita coisa, até hoje a gente sofre muito com a questão da desistência, né? Então, eu lembro que no início eu brigava com todas as comunidades parceiras. Eu falava, a culpa é sua. É porque o cara tá ali na vaga social, você não deu importância para ele. E aí a gente foi descobrindo que não é bem assim, né? Então, no início eu acabei perdendo todas as minhas parcerias de comunidade, porque a gente não entendia. O cara, ele estava bem, ele ia pro banho, super empolgado, a gente levava ele para a comunidade logo no sábado, no domingo ele estava bem, a gente fazia visita, na segunda ele estava lá naquela expectativa de recomeçar a vida, já tinha estabelecido contato com a família, e na terça-feira o cara decidia sair. E isso era constante, né? Todo mês era isso. E aí a gente foi tentar achar um culpado, né? Pô, o cara tá aí até a gente descobrir, não, essa questão da dependência química é mais complicada. E aí a gente foi passando por vários processos, né? O banho, ele... Não tem um banho que eu não saio de lá diferente do que eu entrei. Todos os banhos é um aprendizado, assim. Eu lembro que logo no início, quando a gente começava a fazer o banho, a gente entregava as marmitinhas. E dava um trabalho desgramado fazer aquele monte de marmita para entregar a eles a marmita. E aí a gente descobria que as marmitinhas viravam moeda de troca. Então eu dava a marmita, o cara ia morrendo de fome, ia lá e vendia a bendita da marmita. Você dava uma roupa nova, o cara não usava, ele tomava o banho, vestia a roupa velha, suja, fedorenta e vendia a roupa limpa. Isso, então a gente químico. Pois é, e aí a gente era toda vez, acontecia o banho, era uma paulada. Aí a gente ia mudando, né? Hoje eu percebo que assim, todos esses erros que a gente foi identificando no meio do caminho foi servindo para a gente conhecer o que era a dependência química. Porque você fala de cooperação, imagina um grupo de amadores, que somos nós, do Banho Solidário. Eu acho que se tiver 3 pessoas dentro do banho, que já teve experiência dentro de casa como dependente químico ou que entende da área da dependência química, é muito. Porque é eu e um grupo de amigos que ninguém fazia ideia do que era esse mundo, né? Então a gente foi aprendendo literalmente na marra, de entender que o cara, ele manipula, muitas das vezes ele fala uma coisa e não é verdade, você cai, você luta por aquilo ali e de repente é tudo mentira, né? Perdi a família me abandonou, não sei o quê, e de repente você fala, não é nada disso. E aí a gente foi crescendo com todas essas dificuldades, né, que a gente foi encontrando no meio do caminho. O projeto, ele vai fazer 3 anos agora em outubro. Estive na Pedreira pela primeira vez. O projeto mesmo iniciou, né, com a ação e tudo mais, dia 9 de dezembro de 2016. Então, dia 9 de dezembro nós fazemos 3 anos. E dia 10 de outubro, que foi ontem de ontem, vai fazer 3 anos que eu estive na Pedreira pela primeira vez. E essa é a história de um pouquinho do que é o Banho Solidário, né? Eu tenho uma equipe muito disposta a cooperar e fazer o projeto acontecer diariamente. E todo dia a gente descobre uma coisa nova que pode melhorar, né, o trabalho do Banho Solidário. Antes a gente não fazia... Antes era só um grupo, só eu, na verdade, que fazia as visitas, né? Diariamente ou pelo menos 2 vezes por semana nas comunidades terapêuticas. Hoje já tem um grupo específico das pessoas que todo domingo está indo visitar. E assim, eu não tenho muitas histórias de sucesso para contar, mas as que eu tenho valem muito a pena. A realidade nossa aqui, muitas pessoas que jamais entraram aqui, que jamais eu vim a conhecer, e que pela mudança de conduta e atitude do familiar, esta pessoa também teve uma mudança radical, inclusive abandonando esse processo, né, compulsivo de uso, ou seja, saiu da dependência ali. Então existe um grupo, um número de pessoas que são anônimas, que são desconhecidas, e eu tenho certeza absoluta que existe um número muito grande de pessoas que foram acolhidas, que se sentiram de fato
apoiadas, reconhecidas pelo trabalho que vocês fazem, que criou-se ou possibilitou um choque de consciência nesta pessoa, porque a pessoa que está no uso e nesse processo de manipulação, igual você falou, só tem uma coisa que quebra completamente este álibi, né, que a pessoa tem de se sustentar através da mentira, desse uso que ela faz das pessoas. É quando você se doa sem querer absolutamente nada em troca. Quando você se doa honestamente, sem você ter nenhuma condição para isto, então você quebra o álibi desta pessoa que se sustenta através desta manipulação existente. É assim que muitas vezes a pessoa, que ela vai lá, às vezes só para ela poder ver que proveito que ela pode tirar dali, e que ela de repente se depara com um sorriso, se depara com um contato honesto, firme, direto, de valorização daquela pessoa, que é aquilo que você falou, que é você estar ali horizontalmente, né? Você está no mesmo nível da pessoa, você se equiparou ela na dignidade, você está dizendo para essa pessoa, assim, olha, você é uma pessoa digna. Então é isso daí que faz né, dá aquele choque na pessoa. E quantas pessoas que passaram por lá, eu imagino que você deve ter um cadastro desses 3 anos aí, sim, muito variado, porque é um evento que você faz naquele instante, onde se faz o cadastro, e que realmente acumula um número grande de pessoas. E aí, eu acredito, se você pegar esse cadastro, revisitar este cadastro, e se você tivesse a oportunidade de estar diante de cada uma dessas pessoas e perguntar para elas, assim, em que o banho, em que aquele momento, aquele dia que você teve, você só teve aqui uma única vez, entende? Assim, a que aquilo serviu para você? Sim. Eu tenho certeza absoluta que você ia enxergar, ia poder constatar em origem o quanto que aquilo ali foi motivador, ou aquilo ali foi estimulador, ou foi um facilitador para que a pessoa então pudesse, aquilo que eu disse, responsabilizar-se por aquela condição. Sim. Porque ninguém se coloca nessa condição gratuitamente, porque Deus gosta menos da pessoa e faz a pessoa viver aquilo. Sim. Não é por isso. Sim. Existe uma série de escolhas que foram feitas ao longo da vida e que fez com que a pessoa estivesse naquela condição. Sim. E a pessoa tem que assumir isso para si. Porque principalmente se tem ainda a dependência química, todo dependente químico acha que é vítima do mundo. Todo. E na realidade ele é o bode expiatório do mundo. Só que ele precisa de assumir essa condição, senão ele vai continuar sendo o bode expiatório do mundo, né? Nós, não é nesse tema de agora, né? Mas só para poder não deixar você boiando, né? Em que o dependente químico é o bode expiatório do mundo? De maneira muito simples, o nosso mundo tem 3 valores, vamos colocar assim: é o valor do consumo, o valor da matéria e o valor do hedonismo, que é o prazer o mais rapidamente possível. Então, consumo, materialismo e hedonismo. Não precisa a gente explicar nada agora nesse sentido, mas é valor que está aí. Sim, nós temos valores nobres da espiritualidade, da solidariedade, do amor, nós temos isso. Mas o que manda na sociedade nossa? Qual que é a pedra de toque? Aonde que a gente diz se uma pessoa ela tem ou não o direito de entrar, de ir, de vir? É na matéria, é no consumo e é na satisfação que a pessoa ofere com esta vivência de prazer, de consumo e de matéria. Quem que é o dependente químico? O dependente químico é o cara que pegou a melhor matéria que existe no mundo, que oferece a maior possibilidade de consumo e que traz o prazer o mais imediatamente possível. Pode parecer um certo exagero para quem não é dependente químico de ouvir isso, mas é o que você falou. Ele troca sim a necessidade básica de alimento para a droga. Ele troca a necessidade básica de todos os outros prazeres existentes a favor da droga. Ele troca a relação de amor existente, por isso ele abandona a casa dele, porque fora de casa ele tem mais condição de viver a precariedade do vício, da dependência, do que dentro da casa dele. Mesmo que ele tenha a comidinha de madrugada pronta, a roupa limpinha,
mesmo que ele tenha tudo aquilo ali de conforto. Ele abandona essa situação de conforto para ele poder viver a miséria do uso de drogas. Então, esta é a história, né, assim, da pessoa que está marcada pela dependência. E é o que eu falei, quando você oferece, então, um acolhimento dignificante, você quebra a consciência do sujeito. Você quebra. Ou você quer continuar sendo esse lixo que a sociedade quer que você seja? Porque enquanto você for esse lixo encostado pela Cracolândia, eu sou o cara bonzinho. É aquele medo original que você colocou com muita honestidade, né? Aí eu deixo meu carro lá na ponta, porque eu vou com todo medo. Medo que não tem mais em você hoje. Sim. Entende? Porque você colocou-se em ação, né? Assim, em envolvimento, você se comprometeu, você se implicou com esta condição. Então não tem por que existir medo. E aí, nesse implicar, eu queria também entender, né? São curiosidades que vêm. E a África? De onde que vem essa situação? Você está recém-chegada de uma missão, é a segunda vez que você esteve lá, né? Assim, o que isso tem a ver com a DAI? O que isso tem a ver com essa solidariedade que vem desperta dentro desse ambiente familiar que você colocou? Que pai privilegiado, hein? Fazer aniversário dia 24 de dezembro e querer comemorar debaixo da ponte? Que beleza! Acho que antes de falar da África, eu tenho que falar da Rede Solidária. Sim. O que é a Rede Solidária? O que é a Rede Solidária, né? Na verdade, o primeiro projeto que eu consegui desenvolver, que me fez mergulhar de cabeça nesse mundo social, foi o Banho Solidário, né? E quando eu estive na África pela primeira vez em 2017, eu estava vivendo o maior surto da minha vida por conta da pedreira. Então eu na época com 27 anos, eu tomava 4 antidepressivos. E a minha mãe estava surtando, porque às vezes ela me ligava 2 horas da manhã, eu estava onde? Lá na pedreira, às vezes sendo expulsa por um traficante, porque ele falava que ali não era o meu lugar. E aí eu avançava todos os sinais da Antônio Carlos, não tenho mais carteira devido a isso, que eu fui criando hoje é engraçado, né, mas na época me dava medo, eu fui criando um monte de neuras, né, que eu saía da pedreira muito tarde, eu não conseguia sair dali, eu ia para lá de manhã e eu queria viver aquilo ali muito, assim, parece que tinha algo dentro de mim que falava, não, você tem que sentir o que é isso aqui, porque você não faz parte desse mundo. Então, eu ia para lá 8 horas da manhã, saía de lá às vezes 2 horas da manhã. E no início eu tinha uns loucos que me acompanhavam, né? Mas isso durou por pouco tempo. Mas aí tinha os loucos lá, né? Que me acompanhavam. Que nunca abandonam lá. Que nunca me abandonaram enquanto eu estivesse lá. E eu fiz grandes amigos de verdade ali. E o porquê da África? Essa daí, porque eu falei aqui, né, você falou da manipulação, eu falei dessa condição de bode expiatório e tudo, às vezes parece que a gente está malhando demais o dependente químico, mas né? Você traduziu muito bem, inclusive, abrindo um parêntese, você me falou e me fez lembrar esse grande amigo meu, que é o Cabelo, um professor de história que está lá, e ele me falou, toda vez que ele me via, ele é grosso, assim, conversa gritando, ele falava assim, sai daqui, sua peste. Eu falava, gente, mas por quê? Porque você me traz a realidade. Isso. E eu sentia exatamente isso. Quando eu trombava com ele, eu falava, meu filho, aqui não é lugar para você. Você sabe que aqui não é lugar para você. E ele sempre me falava isso, né? Uma expressão que eu repito sempre, aprendi com Dom Irineu Danelon, que ele diz que o dependente químico, ele faz a experiência da própria vida. E esta é a marca profunda dele. Né? Ele tem um encorajamento suficiente para ele mergulhar-se tanto na vida, e talvez por isso mesmo que ele se coloca como bode expiatório. Sim. Desses valores, né, que nós temos na sociedade, que nós já temos a ciência, né, temos o conhecimento, temos o coração aberto para a mudança desses valores, mas hoje nós vivemos numa sociedade de capital, numa sociedade de matéria, de consumo, né, assim, e dessa promessa, né, de prazer a todo e qualquer custo. Sim. Mas aí você estava dizendo... Mas aí em 2017 eu comecei a ter alguns surtos, já não dormia, estava entrando por um momento delicado assim, que nem eu sabia o que era. Uhum. E eu sempre fui muito fechada, então eu chegava em casa, me trancava no quarto e não era muito de conversar, né? E aí o que aconteceu? Um dia vivi uma situação estranha lá na pedreira, que me trouxe um medo muito grande. Eu falei, poxa, eu não posso pisar mais aqui.
E eu falei, mas como eu não posso pisar mais aqui? Tem um projeto tocando, né? E aí esse meu amigo Thiago Guedes, ele falou, Dai, você precisa ver outra coisa. Você precisa sair daqui, você tá surtando. Eu passo aqui 8 horas da manhã, tá aqui, eu fecho o culto da igreja 10h30 da noite, você tá aqui, então não dá. Vai viver outras coisas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um grupo que estava indo, isso era tipo março, e um grupo ia para a África em junho. E aí eu falei, pô, juntar dinheiro de março até junho vai ser difícil, né? Uma viagem internacional assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fui para a África e fiquei 30 dias vivendo um outro mundo, né? Bem diferente da pedreira. Só um instantinho. Se alguém puder pegar essas lâmpadas que tem e trazer elas e ajudar a fazer o foco aqui. Telefone com lanterna. E se alguém quiser também fazer assim, que a gente pega e nós já passamos por essa situação, deu certo. Sabe? Assim fica mais fácil, né? A cooperação, quem quiser cooperar, fica à vontade. Pode aproximar, pode ficar fora do foco aqui, ó. Mas pode ficar junto. É até bom que a gente vai gerar um pouquinho mais de agora calor. ficou bem roots assim, eu gostei. Aí depois você pode até filmar, Felipe, o que está acontecendo, porque isso daqui é a demonstração da cooperação. Aí, ó. Nós não estamos aqui, né, para fazer a cooperação, então vai de fato, né? Mas você desculpa, é só porque para a gente não perder essa questão também da gravação que está sendo feita. Tá? Vamos lá. E aí eu decidi ir em junho para Moçambique. E como a cooperação ela está dentro de mim, eu não faço nada sozinha, eu sempre quero trazer pessoas para viver coisas novas. Convidei uma amiga minha, a Dani, que faz parte do Banho Solidário desde o primeiro banho. E ela falou, eu vou com você para a África, então vamos. E aí ficamos lá, esses quase um mês, em Moçambique, fazendo vários projetos legais com crianças, com viúvas, um trabalho no lixão. Só que eu sentia falta da pedreira. Eu sempre mandava mensagem pra cá e falei, e aí, gente, como é que tá aí e tal? Fazia meu pai sair de casa, pai, vai lá na pedreira, me liga e tal, pra eu ver como é que tá lá. Eu não sei explicar o que mas que eu... Lá também não era uma pedreira? Lá era uma pedreira, mas uma pedreira diferente. Qual que é a diferença? Os usuários de droga que tinha lá era mais álcool. E era diferente, eu não sei te explicar o que tinha de diferente da pedreira Padre Lopes e de Moçambique. Eu sei que meu coração estava em Moçambique, eu estava em Moçambique, mas meu coração estava na pedreira, né? E aí, para me matar ainda, um ex-usuário, Jefferson, ele me grava um vídeo falando que tinha saído da pedreira e estava super bem. E aí, aquilo lá, eu falei, preciso voltar, né? Enfim, fiz um trabalho lindo na África, parte do meu coração ficou lá. Fiz um trabalho muito legal e lá em Moçambique eu tive o prazer de ter a ideia de criar um outro projeto. Por quê? Chegando lá eu fiquei responsável pelo setor de esporte. Então eu fiz um time do Galo e Cruzeiro. Obviamente o time vencedor foi o Atlético. Normal, Natural, né? E aí, você nem precisava ter falado, a gente já sabe. E o moçambicano, ele tem uma paixão pelo futebol brasileiro inexplicável, assim. Eles amam o futebol brasileiro. E aí, em Moçambique específico. E aí levei uniformes e foi aquela coisa linda, né? Criei um time de futebol e tudo mais. E o time permaneceu. Quando eu voltei para o Brasil, voltei para Pedreira, obviamente, dei sequência à minha vida, só que eu entendi que eu precisava estar bem para continuar o trabalho. Legal. Né? Uma menina de 27 anos tomando 4 antidepressivos e tá subir legal. Na favela como se eu tivesse sido nascida e criada ali, não estava legal. Então, eu precisei desse start lá para me ver assim, não, peraí, você não quer morrer, né? Então, vamos continuar a vida, só que agora com um pouco mais de consciência. E aí voltei de Moçambique escrevendo esse projeto da Rede Solidária com o propósito de ajudar outros projetos. Quando eu cheguei, já tinha um projetinho pequeno lá com futebol. E aí eu dei esse gás e falei, olha que lindo isso, né? A essência de você poder colaborar com um projeto que já existe, né? Então, às vezes, uma coisa básica, você já dá o projeto para ele ter aquele gás, né? E continuar. E aí retornei para o Brasil, conversei com um grande amigo meu,
que é um dos líderes lá do meu projeto, que é o capitão, eu falei, capitão, a gente precisa trazer o futebol como uma forma de conectar projetos e pessoas, porque eu percebi que o futebol ele tem um poder muito grande de unir pessoas. Então, bora fazer um futebol solidário, já tinha um nome na minha cabeça, com o Banho Solidário e com outros projetos sociais. E aí, na hora, ele vestiu a camisa, topou e tudo mais, começamos a desenvolver o futebol solidário. E aí eu vi que o futebol solidário ainda estava pouco, né? Eu queria ajudar outros projetos, porque tem gente que não joga bola, que é perna de pau, e eu queria ajudar ele também. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho, vou ampliar a rede solidária, não vou fazer mais só futebol, vou criar um grupo de WhatsApp para trocar doações. Como o Banho Solidário virou uma referência de projetos sociais aqui na capital, por que não criar um projeto para trocar doação? O banho acontece só uma vez por mês, mas às vezes eu recebo toneladas de alimento, eu não vou guardar para usar uma vez por mês. E aí eu comecei a separar e a dividir as doações que eu recebia por meio do banho com outros projetos. E aí a gente foi virando a referência, né, de receber doação e entregar doações para outros projetos. E aí quando foi esse ano, eu decidi ampliar um pouco mais a rede, porque eu percebia que vários projetos sociais aqui da cidade, ele morria por falta de uma gestão pequena. Às vezes uma gestão financeira, de clareza e transparência, a pessoa doava uma vez, não doava mais, porque a pessoa não era transparente na hora de prestar conta, né? E às vezes nem por maldade, às vezes porque não tem tempo, né? E aí eu tive o prazer de conhecer vários outros projetos e de viver literalmente, porque eu não consigo viver nada só o pezinho, né? Eu tenho que entrar de cabeça, né? Eu não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade, mas a gente segue a vida assim. E aí eu tive o prazer de conhecer vários projetos e tive o desprazer de perceber que vários projetos incríveis estavam morrendo por falta de uma gestão básica. Tem um projeto que a gente acompanha... Tem um projeto que a gente acompanha que chama Lar Primavera, que é um projeto do lado nosso aqui, gente, no bairro Xangri-Lá, que é um projeto de uma mulher incrível que chama Nusa, que ela cuida de mais de 17 crianças que vivem em áreas de risco. E aí eu falei, gente, olha isso. Essa mulher sozinha, ela abriu literalmente a porta da casa dela para receber todas essas crianças, né? E aí, às vezes, ela vai desanimando porque ela não tem, às vezes, leite, ela não tem colchão para a criança dormir. A mãe deixa a criança lá, fala que vai voltar e não volta, e a criança tem que dormir lá. E aí eu fui percebendo, eu falei, gente, está acontecendo muita coisa boa em BH, só que falta gestão. E aí eu tive, mais uma vez, o prazer de conhecer um empresário, um cara muito bacana, assim, que o coração dele é 100% voltado para o social. Sabe, o cara que tem a ideia do capitalismo consciente é esse cara. Ele chama Maurício, ele tem uma empresa ali na Rádio, um prédio inteiro de coworking. E aí eu falei, Maurício, eu preciso de você. Vamos ajustar a rede numa forma que a gente consegue fortalecer outros projetos. E aí, como eu sei pedir, né, eu fui mostrar ele. Tá vendo esse projeto aqui, ó? Ele tá morrendo porque ele não tem gestão, ela não tá no Instagram, ela não sabe pedir, ela não sabe divulgar, ela não tem a gestão de transparência. Vamos juntar um grupo de pessoas e vamos ajudar esses projetos. E aí hoje a gente tem o prazer de ter mais ou menos 17 projetos, como se fossem incubados dentro da rede solidária, como uma forma de a gente ajudar cada um na sua individualidade, né? Então tem projeto que às vezes é um projeto grande, bacana, tem aquele números de voluntários, 200, 300 voluntários, mas eles não sabem lidar com os voluntários, né? Então, com a mesma rotatividade que vem, eles vão embora. Então, a gente tenta mostrar para esses projetos que o grande capital dos projetos sociais são as pessoas, né? Ninguém, como você mesmo deu o exemplo do saco de cimento aí, ninguém faz nada se não tiver ajuda, né, de pessoas. Hoje o banho só é o banho, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que segue o banho sem mim. E só abrindo uma aspa aqui, esses dias foi interessante, eu tinha 3 eventos para ir no dia do banho. E eu faltei o banho uma vez, foi quando em 2017 eu estava na África, né? E eu não queria faltar mais uma vez. E aí eu pedi essa minha amiga Dani, eu falei, Dani, avisa a galera que eu não vou poder abrir o banho, mas eu chego logo depois. E o banho começa às 9, eu cheguei 9h30, com o coração partido assim. E eu cheguei lá e eu vi tudo acontecendo. A galera já tinha ido pra rua, o apoio tudo ok. E eu olhei assim e falei, gente,
eles não precisam de mim mais, olha isso. Aí bateu aquele desespero, mas também aquela alegria, né, de saber assim, poxa, a equipe, eles se sentem parte do projeto, porque lá atrás eles construíram um projeto junto comigo. Então, a beleza de projetos sociais está nisso, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Construir em coletivo é muito melhor porque todo mundo se sente parte. E a rede é muito isso, a rede solidária, ela tem muito isso. Então, se você me perguntou sobre a África, respondendo a sua pergunta agora, só que numa segunda fase da minha vida, resolvi voltar para a África para dar sequência ao projeto do futebol lá, que foi iniciado em 2017, já com a ideia da rede, né? Então, se a ideia da rede é fortalecer projetos que já existem, que já causam um impacto positivo e grande em determinado local onde ela está, então eu preciso voltar lá. E aí fiz um grupo de pessoas e no início fui bem criticada porque eu selecionei as pessoas a dedo. Então eu selecionei um cara aqui de BH que ele é da área de estética. Tem nada a ver, aparentemente. Você olha pro cara assim, ele parece o Ken. Você fala, pô, esse cara, será? E o cara, pô, transformou a África em todos os sentidos, assim. Levantou uma grana muito alta para a gente fazer todos os projetos sociais lá. Então aí você começa a entender, né, aquela parte que você falou sobre julgamento, né, de julgar as pessoas, porque me indicaram ele. A minha irmã que conheceu falou, Dai, o cara tem um coração voltado para o social, leva ele, que além de você levantar capital, é alguém que vai te ajudar lá. E aí eu tive a surpresa de perceber que realmente eu estava no caminho certo quando esse cara chegou. Fizemos um trabalho incrível em Moçambique, com futebol. O Galo ganhou de novo. Brincadeira. A parte E o mais lindo disso tudo, é ver que os meninos, né? O mais lindo disso tudo é de ver que aquela meninada, né, cresceu e continua no futebol e desenvolveram o futebol na sua área, né, na sua comunidade. Então, e eu cheguei agora, né, então tinha as camisas lá do Galo, do Cruzeiro, e eles nem esperavam que eu ia levar outras camisas. Então foi lindo ver que o futebol continuou e aí iniciamos outros projetos lá, né. Então foi lindo porque conseguimos abrir um poço artesiano em um lugar que não tinha água. As mulheres andavam quilômetros e quilômetros para buscar água e a gente conseguiu abrir um poço artesiano por graça, né, por boa vontade. Primeira perfurada já tinha água, então foi lindo. Conseguimos construir salas de aula, então foram 4 salas de aula e uma cozinha, para um lugar também que não tinha escola. Enfim, foi um trabalho incrível. Vou planejar para voltar em 2021, para dar sequência a esse trabalho que foi feito. Foi muito bacana porque 2 dias antes da gente ir embora, foi uma viagem tão planejada, né? Financeiramente falando, a equipe estava todo mundo na mesma visão, trabalhando em coletivo para transformar realmente, não ir lá e só fazer um trabalho e ir embora, mas que a gente deixasse algo, né? E aí, aonde a gente ficou, que foi uma base, né, de um pastor brasileiro que já mora lá há quase 20 anos, ele faz um trabalho incrível, desenvolve um trabalho incrível lá de mudança mesmo, sabe? Não tem nada de assistencialismo, muito pelo contrário, ele ensina os jovens a ganhar a sua própria grana e sair da miséria e ajudar quem está na miséria a sair da miséria, né? Então, esse cara tem um projeto incrível lá e ele tem um grupo de jovens. Gente, o meu sonho era trazer aqueles moçambicanos para atuar aqui, porque é um grupo de jovens, eu falo jovem mesmo, tipo 17, 18, 20 anos, 24 anos, jovens que ensinam, por exemplo, vou pegar um exemplo, tem um jovem lá de 24 anos, o Raul, ele dá aula, e ele não tem formação, e ele dá aula. Então, às vezes a gente vai para esses lugares e a gente aprende, né? Você acha que você vai chegar e vai doar, e muito pelo contrário, a gente só aprende, né? E aí você vê uma outra doninha que literalmente passa fome em casa, mas ela vai para a base, né, para a ONG, ensinar as mulheres a cozinhar e fazer o seu bolinho para ganhar grana. Então você vê coisas assim que você fala, nossa, que surpreendente, né? Então é muito lindo. E aí, voltando ao assunto, 2 dias antes da gente ir embora, a gente teve a notícia boa com a menina do financeiro que fazia parte da nossa equipe, de falar que estava sobrando R$9.000
Espera aí, esse daqui eu tenho que... Ver se pega. Sobrou, gente. O trem foi tão planejado e Deus foi tão generoso em todos os sentidos, porque o poço que era um valor, de repente, como teve a primeira perfuração, foi outro valor. E, pô, tem 9 mil reais, eu tô milionária, porque lá a moeda é medical. Então, um real aqui vale 15, um real vale 15 medicais. Então, pô, 15 para 1, né? Grana pra cacete. E aí fizemos, falei, e aí, o que nós vamos fazer com esses 9 mil reais? E aí, como eu já tinha ido e visitado, já conhecia esses jovens que estavam trabalhando lá, eu falei, pô, vamos ajudar esses jovens, né? A rede solidária não é fortalecer quem já está fazendo? Vamos conversar com essa juventude e vamos ver qual é o sonho deles. E aí chamava um como quem não quer nada. E aí, meu amigo, como é que você tá? O que você tem de desejo no seu coração? O que você sonha? O que você quer estudar? Ah, tia Dai, eu quero... Meu sonho é comprar uma máquina de costura para abrir meu negócio. Eu sei fazer bolsa. Essa bolsa aqui eu que fiz. Sei fazer carteira, sei fazer as capulanas, né? Que são aquelas saias que as mulheres usam lá. Falei, ah, legal. E aí, o que tá faltando? Ah, tia Dai, não tem dinheiro, né? Falei, nossa, a tia Dai também tá quebrada. E aí conversava com outra, qual que é seu sonho? Ah, tia Dai, eu tenho um sonho de estudar. Tenho um sonho de estudar pedagogia. E aqui tem um curso técnico de pedagogia. E aí, gente, a gente tá falando, tipo, convertendo de 100 reais por mês para ela estudar uma faculdade. Resumindo a história, conseguimos colher algumas informações. No final, conseguimos ajudar 15 moçambicanos a realizar o seu primeiro sonho, né? E aí, lógico, a gente não distribuiu dinheiro, né? Porque ninguém é Silvio Santos ali, mas uma das colaboradoras que vive em Moçambique já há mais de 10 anos, ela falou, Dai, você vai selecionar quem vocês querem ajudar, dos colaboradores aqui, e aí a gente vai, tipo, emprestar a eles esse dinheiro para eles começarem o primeiro negócio deles. Então a gente vai cobrar, eles vão ter que prestar contas. E aí foi isso. Essa foi um pouquinho da Missão África 2019. Foi uma experiência diferente de 2017, um pouco mais madura. Espero que em 2021 a gente faça algo diferente do que foi feito agora. E é isso. Dai, todos nós temos a realidade desse mundo que está marcado por muita injustiça, está marcado por muito sofrimento, por muita pobreza, muita miséria, pela falta de oportunidade existente para um grupo muito grande de pessoas. E você faz questão de trazer no peito que você acredita num mundo melhor. Sim. Eu crio um mundo melhor, né? Eu acho que tem muito disso, essa nova edição do Banho. A gente só não crê em um mundo melhor. A gente levanta a bunda da cadeira e vai entender a dor do outro. Então, este é o sentido. Sim. Só é possível crer num mundo melhor se eu criar um mundo melhor. Exatamente. Eu acho que não tem mais nada para a gente poder falar sobre cooperação e sobre o entendimento do que a gente tem que fazer para a gente poder ter uma família melhor, para a gente ter uma comunidade melhor, para a gente poder ter um mundo melhor. Sim. Dai, muito obrigado pela sua presença. O prazer é totalmente meu, pode ter certeza. Mesmo, viu? E parabéns pelo casamento do próximo semana agora. Obrigada. Eu há 2 semanas fiz 36 anos de casado. Está mais do que a sua idade. Né? Mas muitíssimo obrigado. Que você seja feliz. Amém. E Obrigada. Que você constitua uma família trazendo, oferecendo a continuidade deste valor maravilhoso que você recebeu no seio da sua família, que é a solidariedade como uma ação concreta no mundo para a mudança dessa nossa realidade. Muito obrigada. Prazer é todo meu.